Havendo número legal, declaro aberta a sessão 24, né? Hoje, 24 de janeiro de 2018. TRRN. Ato da sessão anterior, aprovada. Expediente não temos. Na ordem administrativa, nós temos resolução da corregedoria, né? Biometria, né? Biometria. Temos. Resolução número 1, de 24 de janeiro, dispõe sobre a realização de revisão do eleitorado nos municípios do Rio Grande do Norte, ano 2017 e 2018. É sobre a biometria. Nossa diretora-geral está com o projeto de concluir a biometria. Já me falou este aqui. ano, né? Então, A gente está trabalhando aí para ver se consegue concluir os demais municípios restantes. E antes da eleição, né? Porque, aliás, Então, antes da eleição não, perfeito. antes do cadastro. Correto. Agora no início do ano. Não sei se Vossa Excelência receberam. Não, né? Clay. O pessoa recebeu essa aqui? Não. Essa é da biometria. Essa é da biometria. Está no PJE, não é? Falta só votar, né? Certo. É só adequar a resolução 2335 de fevereiro de 2011 do TSE e resolve revisão de eleitorado com coleta de dados biométricos aprovado pela resolução número 2 de 16 de fevereiro de 2017 passa a abranger os municípios do estado do Rio Grande do Norte indicados no anexo do provimento número 1 da Corregedoria Geral, que alterou o anexo do provimento 16 de 6 de dezembro do âmbito da Corregedoria Geral Eleitoral. Só adequando a nossa resolução. Só adequando somente. Da CGE. Né? Só adequando somente. Tudo bem com relação a essa resolução? Tudo bem. Não é? Tudo bem, só que nós estamos ainda sem o O token, né? Não, eu estou com o token, é porque não deu certo. Ele chamou Certo. o pai. Temos Mas aqui Já também. está pregoado ou... A gente podia passar para o próximo, né? Isso a gente vai votando aqui. E a Quando gente vai votar, a né? gente É vota. tranquilo, né? Não Tranquilo. tem Temos aqui também a portaria da presidência, que precisa passar pela corte, designando os juízes auxiliares, né? Os juízes auxiliares da propaganda, né? Então, aqui tem no artigo designar os juízes Almírio José da Costa da Rocha Lemos, Ricardo Tinoco de Góes e Adriana Cavalcante Magalhães, membro substituto deste tribunal na classe de juiz federal, juiz de direito e jurista, respectivamente, para exercer a função de juiz auxiliar. A atuação do juiz auxiliar se dará a partir de 1º de agosto de 2018 e se encerrará com a diplomação dos eleitos. Tudo bem com relação a essa... Com o presidente. Só para cumprir, né, uma disposição, E não é, legal desejamos felicidade a eles. para eles, né, que vão pegar um bocado de abacaxi, né? Temos aqui uma resolução que institui o Estatuto da Unidade de Auditoria Interna do Tribunal Regional Eleitoral. Todos receberam já, né? Já há bastante tempo, né? Não sei se lembram. Senhor presidente, essa da auditoria eu não tenho lembrança, não. Veja aí, Hercle está aí? Hercle tá aí? Já foi encaminhado, né? Porque já faz tempo já. Setembro, foi em setembro, foi? Porque faz tanto tempo que... Faz tempo, presidente, mas isso eu acho que a gente precisa já conversar, foi. né? Não, a gente precisa mas a conversar. doutora Ânia conversou com Vossa Excelência, né? Mas não chegamos a finalizar esse acordo, não. Eu fiz alguns questionamentos e não foram resolvidos ainda. A informação que eu tive é que estava tudo ok com Não, relação a não. Vossa Excelência. Ela apenas foi falar comigo. A informação que eu tive é que teriam sido tirar todas as dúvidas, a informação que eu tive. Né? Não, tiramos Não, não. né? Precisamos conversar, pelo menos nós dois. Nós precisamos conversar e precisamos votar isso aqui, que tem prazo. Né? Então vamos ao áudio jurisdicional. Consultação oral. Senhor presidente, Pois ainda não. na ordem administrativa, eu quero registrar, eu acho que é do conhecimento de todos, sobre o falecimento Sim. na tarde de ontem do doutor José Corrêa de Azevedo, É advogado, foi verdade. juiz desta corte na classe jurista. Está sendo velado o corpo dele. Foi infarto, alguma coisa assim, foi?
Não tenho Já vinha certeza. doente, sabe? Vinha doente há muito Doutor Zé tempo. Corrêa Foi, né? tem Ele tem problema de diabetes e cardíaco há muitos sério, tem anos. problemas de Eu saúde. soube de manhã lá no tribunal, já esqueci, muito bem lembrado. Era um advogado muito querido em toda a classe. uma Integrante pessoa- desta corte, né? Foi integrante Gente- desta corte, não é porque morreu, exerceu não, mas é cargos muito na boa, OAB. né? E assim, é uma pessoa É da. pai do... Ele tem um Ele filho que tem é advogado, né? alguns filhos advogados. Ah, tem alguns, né? Todos. Tem Keila, tem. Tem um que é casado com a promotora, né? Lembro bem de Keila, lembro de Marcos Azevedo, acho que Bruno também. né? Bruno é procurador do INSS. Bruno também. É. Então, assim, Mas mesmo, as duas filhas também são formadas. Aliás, Todos mais um aprovam um voto de Todos pesar, aprovam. Associação do Ministério Público, um voto de pesar. Muito bem lembrado, Excelência. Muito obrigado. procurador do INSS. Alguma outra proposição de qualquer dos senhores? Não, não é? Então vamos ao áudio adicional. Constatação oral, a prestação de contas 4926 de Natal, da relatoria do juiz Vladimir Capistrano, requerente Diretório Regional do Partido Progressista. Está em mesa, Excelência? tá sim, senhor presidente. Pois não. Constatação oral, Vossa Excelência tem a palavra para relatar. Trata-se de prestação de contas do Diretório Estadual do Partido Progressista, referente ao exercício financeiro de 2012, de acordo com a previsão contida na Lei 9.096 de 1995 e na Resolução TSE 21.841 de 2004. A Seção de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias, SACEP, em sede de análise preliminar, apontou a necessidade de se baixar o feito em diligência para que o partido suprisse as falhas então detectadas. Devidamente notificada, a agremiação partidária apresentou manifestação às folhas tais, apresentando alegações e juntando documentação. Em parecer conclusivo, a SACEP entendeu persistir em falhas, umas de caráter formal, outras de cunho insanável, opinando pela desaprovação das contas, bem como pela restituição de valores ao Tesouro Nacional. Por sua vez, com vista dos autos, a douta Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer alocado às folhas tais, manifestou-se pela desaprovação das contas da agremiação partidária, com a devolução de recursos financeiros ao erário e suspensão de recebimento de novas cotas do fundo partidário. Houve intimação do Grêmio Político para manifestar-se quanto aos pareceres da SACEP e ministerial, tendo sido juntada documentação, seguindo-se parecer pós-vista do órgão técnico contábil, manifestando-se pela desaprovação contábil. Ainda, esta relatoria, ao observar a existência de fundamento inédito no parecer pós-vista da SACEP, ordenou a intimação do partido requerente a respeito, tendo sido juntada nova documentação e emissão de novo parecer pós-vista do corpo técnico e ministerial, respectivamente as folhas tais e tais, opinando pela desaprovação contábil e ao relatório, senhor presidente. Relatório. Aprovado. Peço a palavra, Excelente seu tempo regimental. Excelentíssimo presidente, excelentíssima senhora juíza, excelentíssimos senhores juízes, senhora representante do Ministério Público. O processo aqui, como dito, trata-se de prestação de contas do ano de 2012, certo? Na primeira intimação do órgão de análise de contas, haviam incongruências entre sanáveis e não sanáveis que totalizavam 42 ou 43 mil reais, equivalente a mais ou menos 12% do total de receitas recebida pelo partido em 2012. O partido veio, se manifestou, juntou novos documentos, e essas irregularidades primeiramente apontadas caíram de 42, 43 mil reais para 21 mil reais. Ou seja, foram sanados 50% do que a Comissão de Contas dizia que era insanável. Mas, em nova vista, após esse pronunciamento, a Comissão de Contas, que já considerava superado um assunto, resolveu ter um argumento inédito, como disse aqui no relatório, para considerar insanável uma situação que data vênia não é. E aqui eu gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências. Dos 21 mil reais que diz a comissão ser insanável, esses 21 mil reais correspondem a 5,31% do total de receitas recebidas pelo partido, o 14.400 de respeito ao aluguel do imóvel que é sede do partido. E qual era a falha anteriormente dita pela Comissão de Contas? Que os recibos desses contratos de aluguéis não eram assinados pela proprietária do imóvel. O partido veio
e esclareceu que os recibos eram assinados pelo administrador contratado pela proprietária. Aí vem a Comissão de Contas, reconhece o fato, mas diz, não houve um aditivo contratual. Ora, todos sabem que numa locação não residencial, não havendo aditivo, ela se prorroga até que alguém denuncie o contrato. Mas aí, mesmo materialmente estando provada a despesa, o recibo e a documentação, a falha passou a ser a falta de um aditivo contratual de locação. O que não pode e não deve ser aceito por essa corte. Ou seja, dos 21 mil reais que a comissão diz estar pendente de comprovação, 14.400 são em relação a esse fato, está nos autos, os recibos estão nos autos e outras provas documentais reconhecidas. Reconhecidas. E mais, existiram em 2012 depósitos nas contas do partido. E que a direção atual não era a mesma de 2012, foram atrás de saber quem eram. Eram quase 50 mil reais em depósitos. E a direção atual conseguiu identificar quase todas essas origens, todas por falhas. Devolução de campanha, devolução de alguma outra coisa. E desses 50 mil reais que mais ou menos tinha na conta do partido, 1.920 ficaram sem origem e continuam lá. Essa é a falha apontada pela comissão. Não há um documento ilegal, não há despesa como o tão falado caixa 2 de hoje, há apenas falhas formais e que mesmo que consideradas as ditas pela comissão, hoje representam apenas 5,31% do total das receitas obtidas pelo partido. Isso quer dizer que 94,9% das receitas foram devidamente comprovadas com a apresentação das contas e pelo princípio aqui da razoabilidade aplicado por essa corte, inclusive esta semana, para outros casos, é que o partido requer a aprovação das contas, caso seja com tais ressalvas, do Partido Progressista no ano de 2012. Relator. Na espécie, após análise do caderno processual e tomando por embasamento os pareceres emitidos pelo órgão técnico contábil deste regional, verificou-se a ocorrência de irregularidades, as quais podem ser divididas em duas categorias, sendo umas de cunho formal, outras de caráter material, ao que passa ao detalhado exame. De saída, observou-se a existência de falhas de natureza formal que, malgrado o Grêmio Político ter apresentado explicações e documentação no afã de saná-las, algumas persistiram, quais sejam: a. Créditos bancários na conta do fundo partidário sem identificação de receita correspondente nos conforme composição abaixo. Eu estou querendo... A esse respeito, o Grêmio Político, em nota explicativa de folha 138, admitiu ter cometido equívoco ao não segregar tais sobras da conta fundo partidário, declarando ainda que providenciaria a transferência do valor correspondente ao somatório dos mencionados créditos para a conta destinada a outros recursos. Em caso, verifica-se a ocorrência de falha de natureza meramente formal, porquanto relacionada a equívoco quando do depósito de valores em conta diversa, não tendo aludido em propriedade causado embaraço à análise da movimentação financeira do Grêmio partidário. B. Divergência quanto ao resultado do exercício demonstrado nas peças de folhas 119, 120 e 122, que são o demonstrativo de receitas e despesas e o balanço patrimonial. Em resposta, o requerente afirmou que, entre aspas, que o valor apresentado na peça de folha 122, o balanço patrimonial, é a soma do resultado do exercício com o lucro acumulado do ano anterior, e fecho aspas. Entende-se tratar de falha meramente formal, porquanto visivelmente está correlacionada a uma mera inconsistência na escrituração contábil, sem aptidão a causar impacto na análise e julgamento das contas apresentadas, merecendo, pois, ser sobrelevada, tomando por embasamento, inclusive, o próprio parecer técnico contábil, o qual veicula a indicação de irregularidade meramente formal, consoante se depreende do indicativo constante da folha tal. C. Os demonstrativos apresentados não obedecem à estruturação contábil prevista no plano de contas de partidos políticos estabelecido na portaria do TSE.
Relativamente a este ponto, acolho a conclusão do parecer técnico contábil no sentido de que, e entre aspas, trata-se de impropriedade de natureza meramente formal, não comprometendo por si só a regularidade das contas como um todo. D. Dentre os beneficiários dos valores informados no demonstrativo dos recursos do fundo partidário distribuído a candidatos, consta inapropriadamente registrada Direção Municipal do PP Areis, que deveria ser informada na peça demonstrativa dos recursos do fundo partidário distribuído aos órgãos municipais ou zonais, esta apresentada em branco. De igual modo, entendo possuir a indigitada falha de natureza apenas formal, sendo razoável o acolhimento na íntegra do opinamento técnico da SACEP, segundo o que, entre aspas, trata-se aqui de falha meramente formal, incapaz de por si só causar prejuízo à regularidade das contas como um todo. Quitação de despesa realizada de forma irregular, consistente em suposto pagamento em dinheiro de uma despesa que, no entanto, de acordo com o extrato de folha 338 e o livro diário do mês de maio, verificou-se ter ocorrido através do cheque número tal, sacado em data posterior ao do comprovante da despesa, estando, portanto, em desacordo com as formas previstas no artigo 10 da Resolução 21.841. Nesse particular, entendo caracterizada a falha de contornos meramente formais, porquanto, nada obstante o pagamento da despesa não ter ocorrido de acordo com o determinado pela legislação, o requerente, através de documentação legítima, demonstrou a sua realização, o que possibilitou esta justiça especializada verificar a origem e a movimentação de referido valor. Registro que o valor referenciado foi de R$ 44,10, referente ao envio de SEDEX pelos Correios. Destarte, merece a impropriedade ser superada, tendo em vista que sua existência não trouxe prejuízo à análise das contas apresentadas, em acolhimento à conclusão dos multicitados pareceres da SACEP. F. Observou-se na demonstração de folhas 119, 120 e 123 que as sobras de campanha foram consideradas em seu total, não ocorrendo a sua segregação em fundo partidário e outros recursos. Novamente, evidencia-se a ocorrência de irregularidade de natureza formal, consubstanciada em falha na escrituração contábil, no entanto, sem aptidão a ocasionar obstáculo à verificação da origem e movimentação das receitas, tendo o Grêmio Político prestado os esclarecimentos necessários através de nota explicativa. G. Conforme já discorrido nos itens tais, as sobras de campanha da espécie outros recursos somam R$ 1.920,65, de acordo com a peça de folha 130, mas a quantia de R$ 154,37 foi erroneamente depositada na conta fundo partidário. Em resposta, o partido afirmou em nota explicativa que o valor seria estornado para a conta outros recursos no exercício seguinte. Neste tomo, constata-se mero erro improcedendo, excusável, quando da destinação do valor acima referenciado, traduzindo-se de igual modo em irregularidade de compleição formal, seu condão de macular a contabilidade. Tendo em vista que, por intermédio das explicações trazidas pelo partido requerente, foi possível identificar a origem e movimentação financeira do aludido valor. H. Por fim, segundo o parecer emitido pelo Corpo Técnico Contábil, o resultado líquido do exercício apresentado foi deficitário da ordem de R$ 48.686,12, conforme demonstrado nas peças de folha 119, 120 e 123. Já o balanço patrimonial de folha 122 apresenta demonstrações divergentes, uma vez que indica prejuízo do exercício de apenas R$ 1.724,87. Ocorre que foi detectado que o resultado acumulado no ano anterior foi de R$ 46.961,25, conforme peça de folha 809, de sorte que R$ 1.724,87 é, em verdade, o prejuízo acumulado após a incorporação do resultado do exercício. Relativamente a este ponto, visualiza-se a ocorrência novamente de equívoco quanto da feitura da escrituração contábil, mas que, a toda evidência, foi possível esta Justiça Eleitoral verificar a origem dos recursos e a movimentação financeira das contas apresentadas pelo partido político, razão pela qual o referido impropriedade pode ser classificada como meramente formal. Com efeito, entendo que as impropriedades acima apontadas, em que pese evidenciar que a agremiação partidária não obedeceu ao que determina a legislação eleitoral, não possuem, a meu enxergar, potencialidade suficiente para causar embaraço à análise das contas apresentadas, porquanto, a toda evidência, em sua grande maioria observou-se serem irregularidades ligadas ao modo como foi realizada a escrituração contábil, razão pela qual me afilio de forma integral ao parecer técnico expedido pela SACEP, no sentido de reconhecer aludidas inconsistências como natureza formal, sem prejuízo à análise e confiabilidade das contas. No outro vértice, o órgão contábil deste regional cuidou de apontar as falhas às quais entende se diferenciarem das até agora analisadas pelo seu conteúdo material,
e que não foram sanadas pelo partido requerente, malgrado ter apresentado explicações e documentação pertinentes. A primeira delas relaciona-se ao recebimento de recursos de origem não identificada e indicada no item 831 do parecer técnico de folhas 810 e 814. Segundo a SACEP, referida falha ficou evidente ante a ausência de preenchimento detalhado da peça de folha 130. No que importa, o partido político, nada obstante ter apresentado nota explicativa e prestado esclarecimentos, não conseguiu demonstrar a origem dos valores constantes da conta outros recursos, consoante discriminado no quadro abaixo. E aqui tem 2 quadros dos recursos em que houve devolução para as contas do partido. Um do fundo partidário e outro da conta outros recursos. Destarte, observa-se que parte dos valores consignados na referida peça contábil, R$ 19.940,50, corresponde às sobras de campanha de recursos do fundo partidário, com a correspondente documentação comprobatória de sua origem, bem assim a identificação do CNPJ do doador. Diferentemente, o Grêmio Político não conseguiu, em suas manifestações, indicar a origem de outra parte dos valores a título de sobras de campanha de outros recursos, recebidas de candidatos nas eleições de 2012, no importe de R$ 1.920,65, conforme restou especificado. Com efeito, a utilização de recursos de origem não identificada é vedada de acordo com o preceituado no artigo 6º da Resolução TSE 21.841. Entrementes, cabe observar que, nada obstante a constatação da referida irregularidade, necessário se faz chamar a atenção para o fato de que o montante do valor envolvido em impropriedade, qual seja R$ 1.920,65, corresponde a apenas 0,53% do total de recursos arrecadados, que por sua vez totalizou o importe de R$ 359.643,15. Assim é que, a priori, e sem ignorar a existência desse cenário, não se pode olvidar que esta Corte Eleitoral, quanto a este particular, esposou o entendimento segundo o qual é cabível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista o baixo valor percentual envolvido. E aqui eu aponto o precedente do tribunal, a prestação de contas 14.451, julgada em 27 de novembro de 2017, de minha relatoria. E também o recurso eleitoral 58.420, também de minha relatoria, a prestação de contas 5363 da relatoria do juiz Almiro Rocha Lemos e a prestação de contas 58.503 também da relatoria do juiz Almiro Rocha Lemos. Outro sim, de observar que não há nos autos indícios que denotem a má-fé do requerente quanto à obtenção de tais recursos, visto que ocorreram por intermédio de depósitos de candidatos nas eleições de 2012 integrantes do Grêmio Político, razão pela qual entende ser medida apropriada a determinação de que o Grêmio Político proceda à devolução de referido quantitativo ao erário, nos termos do que disciplina o citado artigo 6º da Resolução TSE 21.841. Em avanço análise, o órgão técnico contábil indicou a ocorrência de impropriedades relacionadas à malversação de recursos do fundo partidário, indicadas nos itens 8.41, 8.43, 8.44 e 24.1 do parecer técnico de folhas tais, ao que passa a verificação. No que diz respeito ao primeiro dos itens citados, indicou-se a ausência de comprovação da vinculação de despesas com as atividades operacionais e administrativas do partido, consoante determina o artigo 8º da Resolução TSE 21.841, de acordo com o quadro abaixo. E aqui nesse quadro eu aponto essas despesas que teriam essa desvinculação com as atividades operacionais do partido, num total de R$ 12.237,17. Instado a se manifestar, o Grêmio Político apresentou explicações a respeito, esclarecendo alguns dos gastos apontados. Quanto a outros, no entanto, permaneceu silente, consoante registrado no parecer da SECEP. E aqui eu vou destacar cada um dessas despesas. A nota fiscal 0409 informou que a despesa é relativa ao fornecimento de coffee break em 2012 para os participantes da convenção estadual do PP, realizado no Hotel Praia Mar. Em consulta ao sistema SGIP Web, a SACEP verificou a existência de informações de composição da direção partidária vigente a partir de 11 de abril de 2012, corroborando com a informação de realização de convenção estadual em abril de 2012 e com a emissão do correspondente documento fiscal no mesmo mês, restando, portanto, sanada esta falha. Recibo no valor de R$ 3.254,53. Esclareceu que os gastos teriam cunho político administrativo,
referente à viagem de membros dirigentes da Executiva Estadual do Partido com destino à Executiva Nacional em Brasília. Embora não apresentada documentação complementar que comprova a realização de evento oficial que justifique o gasto, razoável o entendimento de que deslocamentos de dirigentes a Brasília é rotina típica do e da atividade político-partidária junto a lideranças sediadas na capital federal. Ademais, verificou-se que os correspondentes recibos-fatura foram emitidos em nome do partido e os favorecidos constam do registro como membros da executiva estadual do PP à época. Todavia, o corpo técnico detectou divergência entre o valor do recibo emitido e o valor da fatura relacionada à despesa em tela. Assim é que, diante da ausência de esclarecimentos do documento capaz de prestar consciência probatória da diferença paga a maior, R$ 69,12, esta quantia deve ser restituída ao erário. Quanto aos demais gastos, a nota fiscal 1296, no valor de R$ 247,39, a nota fiscal 372, no valor de R$ 508,75, a nota fiscal 38415, no valor de R$ 1.598,95, e a nota fiscal 66549, no valor de R$ 627,57, nada foi trazido aos autos pelo Grêmio Político, razão pela qual, quanto a este ponto, permanece a irregularidade apontada, no montante de R$ 2.982,64, que, somado ao valor de R$ 69,12 acima mencionado, chega-se a um total de R$ 3.051,76 a ser restituído ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 34 da Resolução TSE 2.841. No outro vértice, apontou-se irregularidade consistente na existência de despesas com locação de imóvel desacompanhadas de contrato. Pelo que se colhe dos autos, e de acordo com a tabela abaixo relacionada, a agremiação partidária juntou recibos relativos à locação de imóvel, subscritos por Sérgio Augusto Teixeira de Carvalho, no entanto, desacompanhados do pertinente contrato de locação e ou termo aditivo de renovação de locação. E aqui estão, nesse quadro, os pagamentos que foram realizados mês a mês, no total de R$ 14.400. Ocorre que, em um primeiro momento, o partido político juntou aos atos contrato de locação referente ao período de 1 de novembro de 2011 a 31 de dezembro de 2011, alegando ainda que referido instrumento teria sido renovado automaticamente, ficando ajustado de que de janeiro a junho de 2012 o valor seria de R$ 1.200 e após passaria a R$ 1.500. Instado novamente a manifestar-se quanto a este ponto, o Grêmio Político limitou-se a argumentar que, e entre aspas, é incontroverso nos autos que os valores pagos a título de locação não residencial, com o contrato renovado automaticamente, por direito do partido político, artigo 51 da Lei 8.245, e reajuste razoável para o período, não havendo que se falar em ilicitude. Fecho aspas. Aduziu ainda que o senhor Sérgio Augusto Teixeira de Carvalho firmou contrato de prestação de serviço com Heloísa Maíra Ferreira Galvão Albuquerque para a administração do imóvel, outorgando-lhe poderes para, dentre outros, assinar contrato de locação, renová-los, rescindi-los, acordar prazos, preços e condições e receber todas e quaisquer quantias devidas ao contratante com relação ao imóvel acima descrito e delas da quitação. E fecho aspas. Nada obstante a alegação e documentos trazidos pelo partido, restou comprovado tão somente a existência de um anterior contrato de locação. No entanto, não foi comprovada a renovação do referido contrato, o que é o objeto da irregularidade apontada nestes autos. Nem se identifica no termo de contrato anterior qualquer cláusula de renovação automática. Outro sim, a indicação da fundamentação legal supostamente apta a amparar o direito alegado pelo requerente não subsiste, porquanto o contrato firmado pelo partido político, a toda evidência, não preenche um dos requisitos fixados no sobredito artigo 51 da Lei 8.245. E aqui eu transcrevo o artigo 51 da Lei 8.245. E continuo. Assim é que, de uma simples verificação no contrato locatício apresentado pelo partido requerente, percebe-se em sua cláusula primeira que a duração da locação foi de apenas 12 meses, não se conjugando destarte com o prazo de 5 anos requerido pela linha D do artigo 2º sob enfoque para fins de renovação automática, razão pela qual não merece albergue a alegação sustentada pelo Grêmio Político, permanecendo a ausência de comprovação de renovação contratual. Nesse jaez, evidencia-se a ocorrência de irregularidade tendo em vista a forma precária de como ocorreu a alegada locação de referido imóvel,
sem a formalização do necessário contrato locatício, documento indispensável em tais situações. Nesse sentido, a título de ilustração, cito precedente do TRE de Sergipe, que, ao julgar caso semelhante, atestou a necessidade de apresentação de contrato locatício de imóvel destinado à sede da agremiação política para fins de comprovação da correspondente despesa. E transcrevo aqui a ementa do julgado da prestação de contas 806 do TRE de Sergipe. Com efeito, em consonância com o parecer da SACEP, entendo restar caracterizada a regularidade acima descrita, cujo importe financeiro envolvido totaliza R$ 14.400, a qual deverá ser restituída aos cofres públicos em conformidade com o artigo 34 da Resolução TSE 21.841. Adiantando, no que pertence ao quarto subitem, verifica-se que o partido requerente não apresentou documentação comprobatória de despesas relacionadas com a emissão de cheques compensados, consoante tabela abaixo. E aqui uma tabela em que aponta-se 2 cheques emitidos pelo partido sem os suficientes documentos comprobatórios da realização dessas despesas. Em resposta, o partido informou que, e aqui entre aspas, os documentos de folhas tais demonstram claramente que se trata de despesas com pessoal, referente a salários e adiantamento desse terceiro. Basta conferir os valores existentes nos documentos demonstrativos de despesas apresentados. E fecho aspas. Com relação a este recorte, após verificação do caderno processual, não foi possível constatar qualquer documento apto a dar suporte à alegação do requerente, razão pela qual, à míngua de elementos norteadores a esclarecer as circunstâncias do fato, penso que a falha apontada deva subsistir em sua integralidade, devendo tais valores serem restituídos ao erário em consonância com o artigo 34 da Resolução TSE 21.841. Quanto à irregularidade seguinte apontada pela SACEP, observou-se a ausência de documentação comprobatória de débitos bancários. Em resposta, o Grêmio partidário apresentou explicações e indicou documentação e recibos de folhas tais, dando conta de que referidas despesas estavam relacionadas com o pagamento de prestação de serviço realizada por pessoas físicas. Nesse ponto, entendo satisfatória a explicação prestada pelo partido, porquanto as disposições encartadas no inciso 2º do artigo 9º da Resolução 21.841 dispensam a exigência de nota fiscal relativamente à prestação de serviço por pessoa física, estando sanada a falha quanto a este tomo. Ao revés, no que diz respeito ao pagamento de despesas pela utilização de serviços prestados por pessoa jurídica, o inciso 1º do sobredito artigo 9º determina a obrigatoriedade de apresentação de notas fiscais, não tendo o partido requerente, quanto a este aspecto, logrado êxito em sua comprovação, conforme discriminado no quadro a seguir aqui, 2 despesas de serviços prestados por pessoa jurídica que não tiveram documentos fiscais apresentados pelo partido, no total de R$ 236. Em caso, subsiste a obrigação do Grêmio político em efetuar a devolução de referidos valores ao Tesouro Público, conquanto restou caracterizada a utilização irregular de recursos do fundo partidário. Por fim, a SACEP indicou a existência de uma terceira conta bancária, a conta bancária 34.748, dígito 5, da agência 1588, dígito 1, não informada na peça de folha 139 e cujos extratos bancários não foram trazidos aos autos, situação em desacordo com o artigo 14.2, a linha N da Resolução TSE 21.841, indicando ser uma falha de natureza meramente formal. Essa foi a alegação da SACEP. Nesse recorte, consta do parecer técnico contábil que o partido político informou a existência de 2 contas bancárias. No entanto, a partir da nota explicativa de folha 138, trazida aos autos pelo requerente, infere-se a existência de uma terceira conta bancária, não informada e cujos extratos não foram trazidos aos autos. Assim é que, após uma prospecção mais aguçada, de fato, identificou-se a existência de um comprovante de depósito, dando conta da existência de referida conta, qual seja conta bancária 34.748.5. Intimado a prestar esclarecimentos, o partido nada informou a respeito, ocasionando violação ao disposto no artigo 14, inciso 2º, a linha N da Resolução 21.841. Com efeito, malgrado o corpo técnico ter indicado referida falha como meramente formal, entendo possuir contornos de caráter material, porquanto sua ocultação e não apresentação dos correspondentes extratos bancários inviabilizou a esta Justiça Eleitoral a sua verificação. De registrar que, nos termos da jurisprudência deste regional, a não apresentação de contas e extratos bancários é vício grave e insanável que, somadas a outras falhas, induz a desaprovação contábil. E eu aqui transcrevo
a emenda do julgado da prestação de contas 7320, julgada em 30 de novembro de 2017, da relatoria do Dr. Francisco Glauco Pessoa Alves. Em última análise, entendo que a prestação de contas sob enfoque apresentou um grande acervo de irregularidades, havendo uma clara bipartição entre elas, sendo umas de caráter nitidamente formal, atreladas em sua grande maioria a equívoco quanto da feitura da escrituração contábil, sem potencial suficiente a obstacularizar a análise das contas, outras, no entanto, de visível tônus material, com aptidão suficiente a prejudicar a confiabilidade da contabilidade, por estarem relacionadas com obtenção de recursos de origem não identificada, aplicação inapropriada de recursos do fundo partidário e sonegação de conta bancária e correspondentes extratos. Com efeito, nada obstante os valores glosados totalizarem R$ 1.920,65 relativos à arrecadação de recursos de origem não identificada e R$ 19.503,99 relativos à aplicação irregular de recursos do fundo partidário, o que corresponde a, respectivamente, 0,53% dos recursos arrecadados e 4,78% das despesas do exercício, entendo ser inviável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para a aprovação das contas com ressalva, ante o conjunto extenso de impropriedades verificadas na prestação de contas. Com base nessas considerações e em consonância com os pareceres técnicos e da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela desaprovação das contas apresentadas pelo Diretório Regional do Partido Progressista, impondo-lhe a obrigação de restituir ao erário o montante de R$ 21.424,64, nos termos do artigo 6º, cumulado com o artigo 34 da Resolução TSE 2841. Bem assim, a suspensão com perda de repasse de cotas do fundo partidário pelo prazo de 1 mês, em conformidade com o artigo 28, inciso 4º, da sobredita resolução, tendo como parâmetro para o estabelecimento do período de suspensão o percentual das receitas e das despesas apontadas como irregulares. É como voto, senhor presidente. Eu indago dos demais jogadores se há alguma divergência e, se for o caso, de tomar os votos. Se não, se todos anuem o voto do relator. Alguma Haverá divergência? uma divergência, senhor presidente. Tem divergência? Sim. Alguém mais? Gostaria de ter a palavra. Pois não. Na verdade, primeiro eu queria elogiar o voto do relator, ele se deitou de forma aprofundada sobre as provas, e a minha divergência não é com relação ao conteúdo, mas tão somente com relação ao prazo de suspensão das cotas. Este tribunal, senhor presidente, eu invoco tanto o precedente citado no próprio voto do relator, que foi a prestação de contas 7320, mas eu invoco também a prestação de contas 68, 61 e a 11450, ela tem fixado essa suspensão, observando sempre, evidentemente, a proporcionalidade e a razoabilidade, em prazos mínimos de 6 meses. Isso são precedentes recentes da Casa, inclusive esse 7320, que foi da minha lavra, foi até maior, que era um período de 9 meses, e eu destaco aqui que, inclusive, o próprio relator reconhece que foi uma série de equívocos classificados estruturalmente como formais, foram vários, e esses equívocos de ordem material, que são essencialmente sérios e que, por isso, foram levados em conta para o reconhecimento e desaprovação das contas, que é a obtenção de recursos de origem não identificada, a aplicação inapropriada de recursos de fundo partidário e, acima de tudo, a sonegação de conta bancária e correspondentes extratos, que são, esse último fundamento da sonegação de conta bancária, foi o fundamento desses 3 precedentes da Corte. Então, divergindo exclusivamente com relação a esse prazo de suspensão, pelo que eu voto, entendo que o mínimo é de 6 meses. O voto do relator foi... Senhor presidente, eu tomei como parâmetro para a fixação, e está dito exclusivo no voto, o percentual de 5,31% de irregularidades. Mas, de fato, há uma irregularidade que ela é até um tanto quanto insondável, que é o item C, né, a sonegação. Ela realmente possibilitaria a elevação desse prazo para um patamar maior. O relator acata? Nesse sentido, por conta, e assim deixar muito claro isso no meu voto, que é por conta dessa sonegação que Agrava. Agrava no sentido, sobretudo, de que não permite ao tribunal aferir quanto de recurso tenha transitado por essa conta. Exatamente. A prestação de contas, vamos dizer assim, até por um aspecto de fortuidade, identificou essa conta não declarada. Então, nesse sentido, eu vou para ajustar, acompanhar
a proposta do 6 meses, doutor Glauber? 6 meses. Doutor Glauber. Então fica a unanimidade, já que o relator acata, né? E eu vou fazer o ajuste no meu voto só para afirmar que Só ajustar no o meu voto, voto né? é em relação Nós principalmente já à Alguém mais? tivemos delegação. discussão sobre esse Alguém assunto. mais? Senhor Não, presidente, nenhuma divergência, então. Presidente, eu teria uma Pois não. divergência, mas de caráter de fundamentação. Pois não. Na verdade, já que houve esse ajustamento feito pelo relator. No tocante ao contrato de locação que o senhor relator quase que acompanhou o entendimento lançado aqui na citação oral, que essa renovação poderia ser automática, mas tem que ter o contrato escrito. Eu creio que nós estamos tratando aqui de verba pública e verba pública exige o contrato escrito e formal todos os anos. Não há que se falar em renovação automática. Então, para não se trazer um precedente para esta corte de aceitar um contrato de locação ou por mera prorrogação ou por mero recibo, porque o artigo 51 da lei de locação, mencionado pela Sua Excelência, ela é muito mais para garantir o direito da continuidade da locação ao locador, desculpa, ao locatário, e não a exigência do contrato escrito para o fim de comprovação de despesa pública. Então, neste sentido, já que houve o ajustamento, eu acompanho o relator só para a correção desta fundamentação Doutor André, do voto. e eu adiro a essa sua fundamentação e também adito ao voto, inclusive eu farei por escrito. É isso. Continua a unanimidade. Acorde na próxima sessão, né? Ele ajusta, né? Então, ele aderiu às duas propostas, né? Então, fica a unanimidade, né? Nos termos do voto do relator, então. Nós temos 5 revisões, né? 5 revisões do eleitorado 4906, de Serra Negra do Norte, que é a 26ª Zona Eleitoral, Caicó. Temos de São João do Sabugi, também da 26ª Zona Eleitoral, Caicó, é a 5088. Temos a 5173, também no caso de Ipueira, todos ligados à 26ª Zona Eleitoral, Caicó. E a 10949, a revisão 10949, de Apodi, 35ª Zona Eleitoral, e a revisão, aliás, termina aqui, são 4. Estamos com 4. Faz em bloco, né, senhor? Da relatoria do Banco do Ibanez, tem a palavra. É só para homologação, né, senhor presidente, da formalidade. Somente. Na revisão extraordinária, nós obtivemos aí cada município com seus percentuais. Ipueira, mais de 80%, Apodi, mais de 76%, São João, mais de 77%, e Serra Negra, mais de 86% do eleitorado revisado, só na revisão extraordinária, além da revisão ordinária, que não é considerada nesse percentual. Então, eu trago para a homologação da Corte. Todos anuem. Com a relator. homologação da Corte, Sim. né? Senhor presidente, eu só indago do eminente que é relator, se essas revisões, no geral, tem... Qual é o percentual médio de alteração do eleitorado? Para mais ou para menos? Depois Veja, da biometria? nós não altera o quantitativo, porque nós consideramos o comparecimento. Então, por exemplo, nesse caso do Ipueira, compareceram 80%. Certo. Então, aí se deduz que os que não compareceram serão, a princípio, excluídos, a não ser que, posteriormente, regularize a situação no município. Não é? Certo. Mas, a princípio, seriam esses percentuais que o eleitorado mantém. Entendi. Né, Em nos torno de municípios. 80%. Então, no mais ou caso de Ipueira, nós temos aí quase 20% de redução do eleitorado. Agora, como ainda estamos com o cadastro aberto até início de maio, é possível que o eleitorado ainda compareça para regularizar. Por enquanto, o número seria este. menos. Ok, obrigado, Zimbardo. Então, aprovado, né? Em termos do voto do relator. Agora, o recurso eleitoral 24224, de Natal, 4ª Zona Eleitoral, da relatoria do juiz Luiz Gustavo Smith, onde é recorrente Gerson de Souza Paz e recorrido do Ministério Público, a prestação de contas também. Está em mesa, Excelência? Está em mesa. Pois não, Vossa Excelência tem a palavra. Processo já identificado por Vossa Excelência. Recurso interposto por Gerson de Souza Paz, em face de sentença do juiz da 4ª Zona, que julgou desaprovadas as suas contas na eleição municipal de 2016, onde concorreu ao cargo de vereador.
Prestadas as contas na modalidade simplificada, o prestador foi intimado a esclarecer os vícios detectados e deixando transcorrer em habeas o prazo. Diante da omissão, o juiz Acó converteu o feito para o rito ordinário, determinando nova intimação do candidato para apresentar contas retificadoras acompanhadas dos documentos e informações pertinentes e para se manifestar sobre as irregularidades apontadas pela unidade técnico-contábil. Intimado novamente, o prazo transcorreu sem qualquer manifestação do recorrente. Em sentença, a magistrada julgou desaprovadas as contas, considerando as falhas apontadas no parecer da unidade técnica, além da ausência de prestação de contas retificadora, embargos de declaração opostos, conhecidos e rejeitados, e o recurso interposto, ora em análise, sustenta que a sentença teria violado o artigo 30, parágrafo 2º-A da Lei 9.504, que afasta o excesso de rigor formal na prestação de contas. Argumenta que, diante do montante inexpressivo de recursos, faria jus à prestação de contas simplificada. Disse ainda que o primeiro ponto tido por irregular no relatório, que seria a doação de recursos estimáveis, gerou o dever de informação para o doador, o que não impediria a aprovação das suas contas. Pediu que fosse aprovada a prestação, contra-razões foram apresentadas e a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento, é o que importa relatar. Em discussão, relatório aprovado. Votando. Senhor presidente, esse caso já é de nosso conhecimento, é um caso um tanto recorrente, que já foi apreciado por essa Corte. Se quiser simplificar e puder. Exatamente. O fato de ele fazer jus à prestação simplificada, a partir do momento em que o mesmo foi convertido para o rito ordinário e foi intimado, deixando transcorrer por 2 oportunidades o prazo sem adoção de qualquer providência, é óbvio que a prestação de contas simplificada ela não elide, não afasta, todavia, a necessidade da transparência na apresentação das contas. No caso aqui presente, de forma bem sucinta, os vícios apontados foram recebimento direto ou indireto de fontes vedadas, recebimento de recursos de origem não identificada, extrapolação do limite de gasto, omissão de receita e gasto eleitoral e não identificação de doadores originários, não identificação das doações recebidas de outros prestadores de contas. Houve a oportunidade, como já foi dito, também não há que se aplicar aqui a questão do princípio da proporcionalidade e razoabilidade, porquanto o percentual das falhas, no caso presente, totaliza 93,1% do total de recursos. E com essas considerações, senhor presidente, seguindo a linha e trago no voto escrito algumas decisões, já inclusive dessa Corte, nesse sentido, eu estou encaminhando meu voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso. E é como eu voto, senhor presidente. Sem oposição, todos anuem o voto do relator. A unanimidade, então, no sentido do voto do relator. Vossa Excelência receberam aí a proposta do calendário das sessões de fevereiro. Eu indago se todos estão de acordo. De acordo. Podemos publicar, não é? Então, aprovado, né? Podemos publicar. Não há mais processo de mesa para julgamento, a razão pela qual declaro encerrada a sessão.